Convido-vos a abrir as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Irei citar várias passagens e por isso peço aos irmãos que estejam atentos. Podem deixar já marcado no capítulo 1. Desde o final de setembro passado, portanto já passaram vários meses, embora com várias interrupções, como os irmãos sabem, temos lido e estudado pouco a pouco, passo a passo, esta epístola, como nós chamamos, de Paulo aos Colossenses. Foram 12 domingos, contando com este, em que usámos o nosso tempo para refletir juntos acerca de quem Jesus é e das suas implicações para a nossa vida. Numa cultura tão pluralista como a nossa, dizer que somos cristãos ou que acreditamos e seguimos Jesus pode não ter muito significado. É por isso que é importante pensarmos sobre estas coisas. É importante lembrarmos quem somos, é importante lembrarmos o que acreditamos, porque aquilo que acreditamos muda radicalmente a forma como nós vivemos. As pessoas podem não estar conscientes disso, mas a sua vida prática não é mais do que um reflexo daquilo que acreditamos, certo? Nós vivemos de acordo com o que nós consideramos mais importante. O apóstolo Paulo escreveu esta carta porque ele estava preocupado, como nós vimos. Estava preocupado com algumas práticas que estavam a acontecer no meio daquela igreja, estavam-se a infiltrar naquela igreja, e essas práticas por si mesmas mostravam uma falta de compreensão sobre a sua fé. Uma falta de compreensão acerca de quem Jesus era. E foi por isso que nós aprendemos, uma das coisas que nós aprendemos ao ler esta carta, é que antes de nós podermos responder à pergunta o que é ser um cristão, o que é ser um seguidor de Jesus, precisamos de fazer primeiro uma outra pergunta, que é: quem é Jesus? Quem é este Cristo que nós anunciamos? Porque a resposta a essa pergunta vai determinar o que é que significa então seguir este Jesus. Porque para alguns Jesus, por exemplo, foi um religioso, foi um mestre, alguém com um nível de experiência religiosa como nenhum outro, um exemplo. Muitos tomam Jesus como um mestre cujos ensinos devem ser estudados, um exemplo a ser admirado, mas ainda assim para muitas pessoas Jesus não foi mais do que um mero homem. Algumas religiões elevam até Jesus ao nível de profeta, mas ainda assim, tirando o cristianismo, todas essas religiões e mesmo as pessoas que admiram Jesus não tomam Jesus mais do que um mero homem. Mas vimos que, de acordo com o ensino da Bíblia, estas visões estão profundamente equivocadas. Ao falar, por exemplo, sobre a diversidade de posições acerca de quem é Jesus, o famoso teólogo C.S. Lewis colocou-o desta forma, e cito, a certa altura ele diz assim, enquanto fala sobre estas coisas: o que quero evitar é que alguém diga a coisa mais tola e que as pessoas costumam dizer sobre ele. Ele referia-se à pessoa do Senhor Jesus. E isto era o que ele estava a referir-se. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas não aceito que ele seja Deus. Esta é a única coisa que não podemos concluir. Alguém que fosse um mero homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria, por certo, um grande mestre. Seria um lunático, ao nível do homem que afirma ser, por exemplo, um unicórnio. Ou então seria o próprio diabo. Tens de escolher. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. Podes escolher vê-lo como um tolo, podes cuspir-lhe e matá-lo como um demónio. Ou então, cair aos seus pés e chamar-lhe Senhor e Mestre. Mas, por favor, deixemos desses disparates paternalistas sobre ele ser um mestre. Apenas um homem. Ele não nos deixou essa hipótese como alternativa. Entenda, irmãos. Por isso a Bíblia apresenta-nos uma alternativa clara e verdadeira. Jesus é o próprio Deus. Não foi um mero mestre religioso, não foi um mero guru, nem tampouco um mero modelo de conduta moral. Ele é o próprio Deus, o Deus Criador. Vejam nos versículos 16 e 17 do capítulo 1.
do texto que temos à nossa frente. Vejam o que diz. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o Deus Criador, e ao tornar-se homem, apesar de ser Deus, em figura humana, porque ele é Deus, ele é o perfeito reflexo de quem Deus é. Vejam os versículos 15 e 19, ainda do capítulo 1. Versículo 15 diz-nos o quê acerca de Jesus? O qual é a imagem do Deus invisível. Vejam o versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que mero homem podia afirmar isto de si mesmo? Que mero homem poderia colocar-se em bicos de pés e dizer: eu sou perfeito, eu sou a perfeita representação do próprio Deus, a não ser o Deus feito homem. Por isso, irmãos, isto significa que ele não apenas determina o que significa ser humano. Ele, como Criador, e sendo o Deus feito homem, ele é o modelo de humanidade. Os seres humanos, lemos no livro de Gênesis, que foram criados à imagem de Deus. Mas logo a seguir lemos o quê? Lemos que essa imagem foi desfigurada por causa do nosso pecado e da nossa desobediência. Mas Jesus não é assim. Jesus é perfeito. Ele é a imagem perfeita de Deus. E por isso é Ele e apenas nele que nós podemos saber o que é ser humano. Por isso Jesus, dizemos, é a medida de todas as coisas. Porque tudo foi criado por Ele, mas também para Ele. É Ele que dá significado a todas as coisas. Todas as coisas no mundo lhe pertencem por direito. E Ele tem o direito de determinar o significado de todas elas. Meus queridos irmãos, esta é a verdade fundamental da nossa fé. Existe um Deus que criou todas as coisas e que por isso é digno da nossa adoração. Este é o nosso primeiro dever. Reconhecer o nosso Deus na pessoa do Senhor Jesus, dobrar os nossos joelhos e adorá-lo. Os cristãos sabem que Jesus é o próprio Deus e é por isso que os cristãos adoram Jesus, porque nós adoramos o Deus verdadeiro. Mas a história não termina aqui. Ao sabermos que existe um Deus, sabemos também que teremos de lhe prestar contas, porque Ele é Deus. E é aqui que começam as más notícias, certo? É que todos pecamos. Todos desobedecemos a Deus. Todos estamos debaixo da justa condenação de Deus, que é perfeito. Mas foi por essa mesma razão que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, se fez carne. Se fez como um de nós. É na pessoa do Senhor Jesus que Deus resolve o nosso maior problema. É apenas através de Jesus que os nossos pecados podem ser perdoados e podemos ser reconciliados com Deus. Vejam o versículo 14 ainda do capítulo 1. Diz-nos em quem, está a falar ainda de Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vejam o versículo 20 também. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra e como as que estão debaixo dos céus. Meus queridos irmãos, este é o Evangelho. Que Deus se tornou homem para viver a vida perfeita que nós nunca conseguiríamos viver, mas Ele também se tornou homem para morrer e para ocupar o nosso lugar, para pagar a culpa dos nossos pecados. Este é o Evangelho. As más notícias de que nós somos pecadores e condenados perante Deus, o Evangelho, as boas notícias, que Deus se fez homem para nos reconciliar com Ele. É por isso que nós afirmamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é o Senhor porque Ele é o próprio Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, é o único que tem legitimidade para determinar todas as coisas, porque tudo é dele e por isso Ele é Senhor.
mas Ele é também o nosso único e suficiente Salvador. Porque no nosso pecado e miséria, Ele não nos abandonou. Ele não apenas abriu a porta da nossa salvação, entendem, irmãos? Ele próprio se fez como um de nós. Ele humilhou-se para nos salvar. O Deus eterno fez-se homem para salvar os homens. É em Jesus e só nele que nós podemos ter uma nova vida, uma verdadeira identidade. Num mundo que anda tão confuso acerca da sua identidade, onde as pessoas andam confusas à procura, supostamente, de quem são. Nós cristãos sabemos quem somos, porque a nossa identidade está no Senhor Jesus. Ele como nosso Criador, Ele como nosso Senhor, mas também como nosso Salvador. Ele é o nosso excelente, mas também suficiente Salvador. É por isso que não pode haver meias medidas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Jesus. Se Jesus é quem Ele afirmou ser, se Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é, então Ele só pode ser tudo na nossa vida. Entendem porque é que C.S. Lewis dizia que não temos alternativas? Das duas, uma. Ou Jesus é um tolo e um lunático, ou então Ele é quem disse ser, o próprio Deus e o nosso Salvador. E aí dobramos os nossos joelhos. Entendem, por isso, então, porque é que a fé cristã é vista por muitos como radical? Porque um encontro com o próprio Deus só pode resultar numa mudança radical da nossa vida. Entendem, irmãos? Se Ele é tudo, então Ele torna-se tudo para nós. É isso que Paulo diz que aconteceu na vida daqueles cristãos quando escreve esta carta. Ele primeiro fala sobre quem é Jesus, mas depois fala também sobre eles. Vejam o versículo 21 e 22 do capítulo 1. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Mais uma vez, Jesus fez o que nós nunca poderíamos fazer por nós próprios. É por isso que nós costumamos dizer, por causa deste propósito da sua morte, para sermos santos e irrepreensíveis e inculpáveis. É por isso que nós costumamos dizer que Deus aceita-nos como nós estamos, certo? Nós não chegamos a Deus perfeitos, nós não chegamos a Deus puros, nós chegamos a Deus como pecadores. E Deus aceita-nos como nós estamos, mas também dizemos que Ele não nos aceita para nós permanecermos como estamos. Entendem, irmãos? Porque Ele morreu por nós, para nós sermos reconciliados com Deus, mas para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Entendem, irmãos? Deus aceita-nos como nós estamos, na nossa impureza e no nosso pecado. Ele oferece-nos reconciliação e oferece-nos perdão. Mas oferece-nos essas coisas com um propósito, para sermos santos e puros, como Ele é santo e puro. Este conhecimento acerca de quem Jesus é, não é um exercício intelectual. Não é só para nós sabermos coisas acerca de Deus. Não é só para nós sabermos afirmar coisas acerca de Deus. Um encontro com a pessoa de Jesus resulta numa transformação radical da nossa vida. Existe uma consequência. Vejam as duas primeiras palavras no versículo 21, no capítulo 1. A vós. Aquilo que é verdade acerca de Jesus, aquilo que é verdade acerca da sua pessoa e do que Ele fez, um dia, de forma pessoal, chegou a vós. E quando chegou a vós, mudou radicalmente a vossa vida. Quando Paulo aplica este conhecimento acerca da vida de Jesus e acerca de quem Jesus é à vida daqueles irmãos, ele fala com contrastes claros. Conseguem ver isso no texto, irmãos? Versículos 21 a 23. Fala-nos primeiro, noutro tempo, agora contudo. Existe uma mudança radical na nossa vida. Temos também um contraste de relacionamento. Diz-nos que nós éramos o quê? Éramos estranhos, certo? Éramos inimigos. Mas agora, o que é que diz o texto? Ele nos reconciliou com Ele. Mas temos também um contraste de vida. Como é que era marcada a nossa vida antes de conhecermos Jesus?
Diz-nos o texto, pelas vossas obras más. Mas agora temos este objetivo, sermos santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Irmãos, notem, o que está em jogo é o nosso próprio coração. Não precisamos apenas, as pessoas não precisam apenas de uma remodelação na sua vida, não precisam apenas do que nós estamos a fazer no segundo piso, de dar umas pinturas ou de renovar alguma coisa. O que as pessoas realmente precisam é que o edifício da sua vida, velho e caduco, seja deitado abaixo e um novo edifício seja construído. Um edifício que agora tem como fundamento a pessoa do Senhor Jesus e a reconciliação que Ele nos dá. É por isso que ser cristão é uma questão de uma nova identidade, de uma nova vida. É este o foco e a preocupação de Paulo quando ele escreve esta carta. Vejam o versículo 6 do capítulo 2. Quando ele fala sobre estas coisas, diz, como exortação, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo deseja lembrá-los de quem Jesus é e do que Ele fez por eles, para que eles percebam que não existe mais ninguém do que eles necessitem e de que eles não se devem sujeitar a mais ninguém do que a este Senhor. De que Ele é suficiente e excelente para eles. Porque Ele é quem é, então Jesus é tudo para nós. Vejam o versículo 11, a última parte do versículo 11 no capítulo 3, quando Paulo já está a aplicar estas verdades. O que é que ele diz? Para os cristãos, Cristo é tudo em todos. Vejam o versículo 17, como que o sumário de todas as exortações de Paulo. E quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Entendem, irmãos? A nossa fé não ocupa um bocadinho da nossa vida. Se Jesus é quem disse ser, se Ele é o Deus Criador de todas as coisas, se todas as coisas lhe pertencem e se Ele é o nosso único Salvador, se Ele é a nossa única esperança, então toda a nossa vida é dele. Toda a nossa vida. Vimos como a imagem que Paulo usa para exemplificar a nova vida que nós temos em união com Jesus é o batismo. Certo? Vejam o versículo 12 do capítulo 2. Quando Paulo diz assim, versículo 12, capítulo 2. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Irmãos, notem, esta morte e ressurreição não são uma mera metáfora, não são uma mera ilustração. O batismo é o sinal de algo que realmente aconteceu. A morte e a ressurreição de Jesus não são uma invenção, são uma realidade. Não entraremos neste assunto em pormenor hoje, mas apenas para dar um vislumbre da carta que vamos começar, querendo Deus, na próxima semana. Não precisam de abrir lá, mas vejam os primeiros 3 versículos da carta do apóstolo João, quando ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Notaram a ênfase que João quis dar? O que vimos, o que ouvimos, o que tocamos. Queridos irmãos, a nossa vida é tão real, a nossa nova vida é tão real, como foram reais a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que a nossa nova vida é radicalmente diferente da nossa velha vida. Vejam o versículo 20, quando Paulo começa a aplicar estas verdades. Versículo 20 no capítulo 2. Se, pois, estáis mortos com Cristo, o que é que Paulo diz? Isto tem uma implicação nas vossas vidas. E depois, no versículo 1 do capítulo 3, diz-nos o quê? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
Esta é uma consequência lógica e simples. Mais uma vez aquilo que Paulo já tinha dito no versículo 6, no capítulo 2. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo diz, usufruam da nova vida que têm em Jesus. Não se submetam mais à vossa antiga maneira de viver. Isto é o que significa a conversão. Significa uma mudança radical da nossa vida. Paulo continua a imagem da morte e da ressurreição, mas acrescenta ainda mais uma outra nesta sua carta. Paulo fala-nos de um novo guarda-roupa. Lembram-se, irmãos? Vejam o final do versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 3. A falar-nos sobre esta nova vida, que pode ser comparada quando Paulo diz: pois já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo. Vêem, irmãos, as várias ilustrações, mas que apontam para a mesma realidade. Um encontro com este Jesus, um encontro com o próprio Deus, leva a uma mudança radical de vida. É a morte para uma velha vida, a ressurreição para uma nova vida. É um novo guarda-roupa, é tirarmos as roupas velhas e vestirmos roupas completamente novas. Como exemplo, Paulo dá-lhes listas de virtudes e práticas que são opostas, da velha vida e da nova vida. Vejam o versículo 5 do capítulo 3. Paulo diz para eles mortificarem estas coisas. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ainda ao versículo 8, a ira, a cólera, a malícia, a maldicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, diz Paulo. Em vez disso, o que é que eles devem fazer? Versículos 12 e 13 do mesmo capítulo, capítulo 3. Revesti-vos, pois, vistam-se destas novas roupas. Quais são? Visto que vocês são, diz Paulo, eleitos de Deus, santos e amados. Quais são estas novas características, estas novas roupas? Paulo diz, são entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Mais uma vez, em suma, o que é que Paulo quer dizer? Versículo 17. E quanto fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Este é o princípio que controla a vida do cristão. Fazemos tudo em nome de Jesus. E por isso chamamos-nos cristãos. Paulo já tinha dito que estamos a crescer em conhecimento. Paulo já lhes tinha dito que estamos a crescer à imagem do Senhor Jesus. E é isso mesmo que ele acaba de demonstrar em termos práticos. É isto que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Significa obedecer-lhe em todas as coisas. Significa querer ser como ele em todas as coisas. Significa que o queremos honrar em todas as coisas. É isso que a Igreja, o povo de Deus, deseja ser. A Igreja deseja ser um reflexo do caráter perfeito do nosso Deus. Mesmo as virtudes, vimos, mencionadas por Paulo, são virtudes que nós vemos nas Escrituras, que são dadas ao próprio Deus. Quantas vezes nós lemos na Escritura acerca de Deus e da sua compaixão, ou da sua misericórdia, ou da sua benignidade, ou da sua longanimidade? Pois somos chamados a ser estas coisas, porque somos chamados a ser santos como Ele é santo. Mesmo algumas das características que são humanas, vimos que foram atribuídas em primeiro lugar e de forma perfeita ao Senhor Jesus, como a mansidão e a humildade. A nova vida que nós temos em Jesus afeta todas as áreas e todos os relacionamentos da nossa vida. Transforma todas as coisas. E depois, no final da sua carta, Paulo termina com uma série de palavras finais. Deixem-me ler esse texto para vós no capítulo 4, as últimas palavras que nós vemos registadas dos versículos 7 a 18. Paulo, então, termina esta carta com estas palavras. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim,
para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Algo que chama a atenção, em especial aqueles que já leem a Bíblia há algum tempo, mas algo que chama a atenção aos leitores desta carta é a extensão das saudações finais. Repararam a quantidade de nomes que temos aqui mencionados? Em especial porque se nós compararmos as cartas das igrejas que Paulo tinha fundado, as saudações são muito menores. Temos que ir, por exemplo, à carta de Paulo aos Romanos, outra igreja que Paulo não tinha conhecido nem tinha fundado, para encontrar mais uma vez saudações tão extensas. Lembrem-se que Paulo, ele já tinha dito no versículo 1, no capítulo 2, estas palavras: porque quero que saibais quão grande combate eu tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Não tinham sido igrejas que Paulo tinha fundado, não tinham sido um trabalho iniciado por si, mas isso não significa que ele não as conheça e não tenha preocupação por eles. Mais uma vez, notem, irmãos, o fator encarnacional da fé cristã manifesta-se até nestes pormenores. Paulo quer reforçar, visto que não os conhece, quer reforçar os laços que tem com estes irmãos. Notem que a sua autoridade como apóstolo seria suficiente, mas os seus laços afetivos contribuem como evidência da sua autoridade e da sua missão. Paulo não escreve apenas para dar ordens. Paulo tem anos de experiência como apóstolo. Ele já tinha fundado várias igrejas, tinha visitado muitas outras. E os relacionamentos são a prova do seu ministério. As saudações de Paulo são mais uma evidência que a sua fé era mais do que uma teoria, era mais do que um conjunto de afirmações, mas também uma vida de consagração ao Senhor Jesus junto com os seus irmãos. Permitam-me salientar 3 simples pontos, 3 simples observações, e com isto terminamos. Mais uma vez, algo que já afirmamos, mas que precisamos de continuar a afirmar. Número 1, o cristão verdadeiro é membro de uma igreja local. Esta é uma verdade na qual nós temos insistido, mas que continua a ser ignorada. O que era evidente para os nossos irmãos no primeiro século é hoje uma verdade contestada, infelizmente, por muitos. É verdade que Paulo tinha um ministério ao qual nenhum de nós é chamado a ter, que era o de ser apóstolo, mas penso que alguns assumem algo errado, que é de pensar que Paulo era, de certa maneira, um homem solitário. Convido os irmãos a lerem as vossas Bíblias e a ler o livro de Atos e a lerem o ministério de Paulo, e vão concluir uma coisa: é que Paulo estava praticamente sempre acompanhado. Foram raros os momentos em que Paulo estava só, e muitas vezes com um propósito específico ou por uma necessidade específica. Paulo estava sempre junto com os seus irmãos. Mas existe ainda uma outra evidência, porque qual era o ministério de Paulo? Ele próprio diz ser apóstolo aos gentios, certo? Aos não-judeus, o que significava que ele andou
por todo o Império Romano a pregar o Evangelho, certo? Mas a pergunta é, o que é que Paulo fazia em todas, sem exceção, todas as cidades onde houve convertidos? Paulo deixava-os por lá e disse, agora vocês são de Jesus e podem dar conta de cada um de vocês. É isso que Paulo diz? É isso que Paulo faz? Não, em todas as cidades, sem exceção, Paulo estabelece igrejas locais. Porquê? Porque um cristão verdadeiro será membro de uma igreja local. Vejam também o que transparece destas saudações. Em primeiro lugar, a carta é enviada para quem? Para uma igreja local. Para ser lida em que contexto? Para ser lida em assembleia. Agora notem, irmãos, quando eu digo assembleia, lembrem-se que igreja significa assembleia, significa reunião. Para ser lida numa das suas reuniões, num dos seus cultos. Vejam o versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida, onde? Entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Agora notem, irmãos, o tempo na altura não é como o de nós hoje. Não existem casas de impressão, as pessoas não tinham uma cópia das Escrituras nas suas mãos. As pessoas juntavam-se com a igreja para ouvir a palavra ser lida. Haviam poucas cópias. E, portanto, notem, esta carta é dirigida a uma igreja local e para ser lida no contexto de uma igreja local. O que podemos concluir, sem margem de erro, que se alguém não fosse membro da igreja local, em primeiro lugar, esta carta não seria dirigida a si. Em segundo lugar, nunca teria acesso a esta carta. Porque Paulo diz que esta carta deve ser lida entre eles e depois eles devem fazer o quê com esta carta? Enviar esta carta para uma outra igreja. Certo? Mas esta carta é para ser enviada mais uma vez a quem? A uma outra pessoa? Não, a uma outra igreja local. Para ser lida onde? No meio dessa igreja local. Vejam ainda o que nós sabemos sobre alguma dessas pessoas. Fala-nos sobre Epáfras, provavelmente o fundador desta igreja. Fala-nos sobre saudar os irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Notam, irmãos, que ele não está a falar de cristãos espalhados pela cidade, mas sim a uma congregação específica que é conhecida por se reunir numa determinada casa. O verdadeiro cristão é um membro comprometido de uma igreja local. Número 2, as igrejas locais cooperam entre si. Vejam como estas saudações pressupõem que as igrejas conhecem-se umas às outras e cooperam entre si. Lemos, por exemplo, no versículo 13, lemos acerca de igrejas em Colossos, em Laodiceia e Herápolis. Isto pressupõe que as pessoas tinham conhecimento da existência dessas igrejas. Certo? Vemos também que as cartas escritas para duas dessas igrejas deviam ser trocadas entre si. Eles conhecem-se. Paulo até pede a eles que saúdem os irmãos em Laodiceia. Eles, para saudarem os irmãos, têm que os conhecer. Eles, para saudarem os irmãos, não podem enviar um e-mail, irmãos. Têm que se relacionar com eles. Certo? Vemos que Paulo envia homens para visitar as várias igrejas. Não envia homens para visitar pessoas no de singular. Igrejas que deviam ter uma fé e prática comuns. E perguntam-me agora, como é que nós sabemos isto? Porque a mesma carta que ele enviou a Colossenses, com determinados mandamentos e com uma fé comum, é para ser enviada depois a outra igreja, para que eles estejam unidos numa mesma fé e numa mesma prática. Irmãos, de acordo com o ensino das Escrituras, nós acreditamos que as igrejas locais são autónomas. O que é que nós queremos dizer com isto? Que não existe autoridade nenhuma acima da igreja local que não o Senhor Jesus. Isso é claro para nós. Mas, ao mesmo tempo, nós acreditamos que o ensino bíblico da autonomia da igreja local não pode ser confundido com uma suposta e completa independência. Nós não somos, enquanto igreja local, uma ilha. A instituição divina de igrejas locais autónomas
não foi para que ficássemos orgulhosamente sós. Se a autonomia da igreja local é evidente no Novo Testamento, a comunhão e a parceria entre igrejas locais também. É isso que nós temos experimentado ao longo da história desta igreja, à medida que esta igreja estabeleceu também outras igrejas e com a qual teve parcerias e cooperação com muitas outras igrejas. E queremos continuar a ter, e queremos ver estas parcerias e cooperação reforçadas. Queremos que as nossas relações com outras igrejas irmãs sejam fortalecidas, para que juntos nos possamos encorajar a uma mesma fé, a um mesmo propósito. E finalmente, número 3, este mesmo propósito, este único propósito. Notem a forma como Paulo, mesmo quando fala sobre pessoas, mesmo quando fala sobre as suas preocupações pessoais, o seu foco é sempre o mesmo. Vejam o versículo 7. Fala-nos de quem? Fala-nos de Tíquico. E quais são as qualificações que ele nos dá? Fala-nos que ele é um fiel ministro, conserve no Senhor. Estas são as suas principais qualidades. Vejam o versículo 9. Onésimo. Mais uma vez, as suas qualificações quais são? Ele é um amado e fiel irmão. Notem a preocupação mútua. Eu estou a enviá-los para vocês, para que eles possam levar notícias nossas, para vocês orarem por nós. Mas eles também vão para vocês para receberem notícias vossas, para nós sabermos como é que vocês estão. Vejam o versículo 12. Fala sobre Epáfras, que já tínhamos visto, que foi provavelmente o fundador daquela igreja. Fala mais uma vez, ele é o quê? Qual é a sua grande qualificação? É que ele é servo de Cristo. Diz que ele combate sempre por vós em orações, com este propósito. Notem este propósito sempre. Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E o versículo 13 diz o quê? Que ele faz isso nas suas horas vagas. Que ele faz isso só quando lhe apetece. Não. Paulo até menciona que dá testemunho que ele tem um grande zelo por eles. Um grande zelo por estas coisas. Vejam também o versículo 17. É Arquipo, que Paulo quer encorajar para que ele possa atentar para o ministério que recebeu do Senhor. Para que ele possa cumprir e ser obediente à chamada que ele recebeu. O objetivo, nós vemos, é sempre o mesmo. Jesus é a razão das suas vidas, eles são servos de um mesmo Senhor, a sua preocupação é permanecer firmes na fé. Entendem, irmãos? Entendem quais são as preocupações de Paulo? Entendem o que os unia uns aos outros? É por isso que, finalmente, da mesma forma como Paulo começou esta carta, ele termina. Com quê? A graça seja convosco. A graça seja convosco. Entendem? A sua fé não era parte da sua vida, ela era a sua vida. Assim como para qualquer cristão. Porque Jesus é quem é. Ele é tudo para nós. Meus queridos irmãos, o meu desejo e oração é que a carta de Paulo aos Colossenses possa ter sido uma lembrança necessária e atual da excelência do Senhor Jesus, mas também da sua suficiência para a nossa salvação. Que o Senhor Jesus possa ser a razão, possa ser o propósito, mas também o padrão das nossas vidas. Que Ele possa ser o foco da nossa vida e da missão desta igreja. Vamos orar. Pai do céu, nós pertencemos-te por direito, mas também pertencemos-te a Ti por amor. E é nesse amor com que Tu nos amaste que nós somos chamados Teus filhos. É com gozo e alegria, satisfação e celebração que nós dizemos que somos Teus. E aquilo que pedimos, ó Pai, é que Tu nos ajudes enquanto igreja, a que estas nossas afirmações possam ser evidenciadas pela nossa vida. Para que tudo aquilo que fizermos, seja pessoalmente ou seja como igreja, possamos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Mesmo esta oração nós vimos a Ti, ó Pai, e é dessa forma que nós oramos e pedimos.
no nome do Senhor Jesus. Amém.